Aleluia, Pai. Obrigado por esse Tadel, por essa reunião, por esse culto. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra rema. Nós estamos tão animados por tudo que o Senhor já fez nesses dias, durante essas ministrações, mas nós estamos com expectativa daquilo que ainda está por vir. Eu peço, Espírito Santo, vem de uma forma clara, de uma forma visível, palpável, que nós possamos sentir a Tua presença durante esse tempo de ministração, e que a Tua palavra seja rema. Repreendemos toda ação do diabo, repreendemos todo desânimo, todo cansaço, toda frieza, todo abatimento, tudo aquilo que o diabo tenta semear na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós colocamos vários assuntos para serem falados aqui na nossa série, e hoje nós vamos falar sobre célula, e o título dessa palavra é a célula de Cafarnaum, a célula de Cafarnaum. Eu quero ministrar com você sobre a célula que acontecia na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade, ela na verdade hoje só existem ruínas, mas era uma cidade conhecida como a cidade de Jesus. Foi lá que muitos milagres aconteceram. Jesus passou aproximadamente 3 anos em Cafarnaum, operando milagres, acontecendo muitas coisas. Hoje só tem ruínas, não tem mais nada construído em Cafarnaum. Ali, naquela época, existiam muitos aleijados, pessoas com problemas, muitas pessoas passando mal, pessoas precisando de cura, pessoas loucas. Hoje eu não tive a oportunidade ainda de ir a Cafarnaum, mas eu creio que um dia eu vou, em nome de Jesus. E quando eu for, certamente eu vou ver lá muitos turistas, pessoas até com uma certa condição financeira boa, mas não foi sempre assim. Na verdade, muito lá atrás era uma cidade que tinha muitos problemas. E é interessante que Jesus escolheu justamente aquele lugar para fazer parte do seu ministério, fazer parte da sua história. Agora, queridos, eu não sei se você já parou para pensar em uma célula que você já foi, ou uma célula que você já ouviu falar, aquela célula que alguém chega para você e fala assim: cara, deixa eu dizer uma coisa para você, está tendo uma célula na cidade X, uma célula muito especial, uma célula muito boa, uma célula top, tem algo acontecendo naquele lugar, e você fica curioso, você começa a perguntar: mas como assim? Essa célula, o que tem nessa célula? O que tem de diferente? O que eles estão fazendo de diferente nessa célula? Quem é o líder dessa célula? Quem é o supervisor? De que rede que é? De qual é o pastor? Quem é o anfitrião? E você começa a ficar curioso para saber o que está acontecendo nessa célula. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive, de ouvir pessoas falando: olha, pastor, você precisa ir na célula tal. Está acontecendo um milagre lá, está acontecendo um avivamento naquela célula, tem muita gente chegando, tem gente sendo curada, tem gente sendo transformada, você precisa ir. A primeira pergunta que eu faço é: quem é o líder? O que esse cara tem de diferente? E as pessoas falam: o líder é fulano de tal, o líder é ciclano. E é óbvio que com toda essa propaganda nós ficamos animados de ir numa célula dessa, ficamos animados de ver, de ouvir, de presenciar, de tirar foto. A célula de Cafarnaum, o que tinha nessa célula? Quem era o líder dessa célula? Quem era o anfitrião dessa célula? O que estava acontecendo naquele lugar? Queridos, essa célula tem muito para nos ensinar. É uma célula muito boa, uma célula top das galáxias, como diz o pastor Giovanni. Era a célula, mas essa célula tinha algo muito especial. Vamos ler juntos aqui em Marcos. Você pode ver, ouvir, ler a história que nós vamos ler aqui em cada um dos evangelhos. Eu peguei Marcos 2, de 1 a 5. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali,
de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Baixaram a maca onde estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Queridos, essa célula é uma célula muito especial. E é uma célula que tem muita semelhança com as nossas células. Amém? Pode dizer amém, porque tem. Talvez você hoje não está conseguindo visualizar, mas eu creio, queridos, que o Espírito Santo vai trazer revelação no teu coração, e você vai começar a ver a sua célula como uma célula igualzinha a que tinha em Cafarnaum, em nome de Jesus. Amém? E essa célula aqui, queridos, era interessante, porque a Bíblia diz que ela estava onde? Em casa. Jesus estava em casa. Aqui fala, poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Ou seja, queridos, nessa casa era onde acontecia a célula de Cafarnaum. Era onde estava acontecendo algo sobrenatural. E nós cremos, queridos, que eu tenho certeza disso, a Bíblia fala, vocês já leram muitos dos relatos bíblicos de Atos, que muitas vezes os milagres não aconteciam no templo como esse, mas aconteciam nas casas. Aconteciam nas casas. Eu chego a entender, queridos, que a Bíblia, ela fala sobre casa, e eu chego a entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Ele realmente tem interesse de fazer algo através das casas. Deus quer fazer algo através das casas, queridos. Isso é bíblico, desde lá de trás nós já vimos isso acontecendo. Quando nós falamos assim que a igreja, a célula é o coração da igreja local, nós não estamos só falando por ser um chavão, não. Nós não estamos só falando porque tem que falar, não. Nós estamos falando porque realmente é. A célula é o coração da igreja local. Sem esse coração, eu vou dizer algo para você, a igreja morre. A igreja morre. Pastor, então quer dizer que as igrejas que não têm células estão mortas? Não é isso que eu estou dizendo, queridos. Eu estou dizendo que nós entendemos que, como igreja local, a célula é o coração da igreja local, porque é ali que realmente nós vamos receber vida, é ali que nós vamos receber um cuidado, é ali que nós vamos olhar no olho das pessoas. É exatamente lá, queridos, que algo acontece, é exatamente nesse lugar que algo está acontecendo. Outra coisa que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, ele lhes pregava a palavra. Ele lhes pregava a palavra. Nós lemos que a casa estava cheia, tinha uma multidão. Agora vamos lá, vamos pensar numa coisa, queridos. O que será que atraíam as pessoas para essa célula? O que de fato estava acontecendo ali que tinha tanta gente? Com certeza, era a vida do líder dessa célula. A vida do líder dessa célula atraíam as pessoas. Pastor, mas espera aí, quem tem que atrair as pessoas é o Espírito Santo ou o líder? O Espírito Santo, através da vida do líder. Queridos, nós precisamos entender que, como líderes de células, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Nós temos que ter uma vida de busca na presença do Senhor, porque a sua vida como líder de célula, ela vai de fato atrair as pessoas para dentro da sua célula, amém? Nós precisamos, e foi exatamente isso que aconteceu aqui. Nós sabemos que um dos maiores responsáveis pelo sucesso de uma célula
é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Uma célula sem a presença do Espírito Santo, ela se torna uma célula qualquer. Ela se torna uma célula sem vida. Ela se torna uma célula comum. Ela se torna uma célula onde só vai ser mais uma reunião. Se nós nos reunimos para assistir futebol numa casa e nos reunimos lá na quarta-feira sem a presença do Espírito Santo, só muda que estamos assistindo futebol. Queridos, o nosso principal foco como líder de célula é realmente atrair a presença do Espírito Santo, porque é a presença do Espírito Santo, é a minha vida com Deus, é a minha vida em Deus que vai ativar a fé na vida das pessoas. Você como líder, nós precisamos ser como esse líder aqui. Jesus era o líder da célula de Cafarnaum. Talvez você fale, pastor, se Jesus fosse o líder da minha célula, estaria cheio, estaria lotado, estaria multiplicando. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, a mesma autoridade foi dada para nós, a mesma autoridade que estava na vida de Jesus, foi dada para os discípulos, e hoje essa autoridade está sendo dada para a minha vida, e para a sua vida em nome de Jesus, amém? Você tem autoridade, nós temos autoridade, queridos, para expulsar, para pisar na cabeça do diabo, para mandar embora, nós temos. Agora uma coisa que todo líder precisa trabalhar, querido, é a postura dele em relação à célula. A fé é algo fundamental. Só que uma coisa que aqui estava acontecendo, e Jesus, ele tinha o foco. Ele tinha o foco correto, ele tinha o foco certo, ele estava olhando realmente para o chamado dele ali, para o propósito dele naquela célula. A Bíblia fala que tinha uma multidão, a Bíblia fala que tinha gente até para fora da porta lá, e não dava nem para entrar. Uma coisa que Jesus não fez, foi se perder. Eu tenho percebido, queridos, que muitas vezes, como líder de célula, ou às vezes até como supervisor de setor, de área e até pastor, infelizmente, em função do crescimento, em função do status, em função de muita gente, começamos a nos perder. No começo, queridos, nós vamos para a célula, e nós oramos em cima do trilho, e começamos a declarar, Senhor, multiplica, faz um milagre, opera sinais e maravilhas nessa célula. Nós oramos, aí a célula começa a crescer, algo começa a mudar, as pessoas começam a vir, de repente, querido, isso começa a mudar a nossa motivação. Aquilo que nós conquistávamos em fé, aquilo que nós conquistávamos em oração, aquilo que nós conquistávamos ali batalhando, jejuando, declarando, aquilo que o crescimento que vinha através da fé, começa a vir através da nossa força, começa a vir através das nossas mãos, começa a vir através do nosso braço, e é natural, querido, pode ter certeza de uma coisa, é questão de tempo, essa célula vai ter problema. Talvez você olhe para a sua célula hoje, pastor, supervisor, líder, você olha para as suas células e você fica pensando, o que está acontecendo com a minha célula? A minha célula não é mais a mesma, a minha célula vinha gente, a minha célula tinha milagres, as pessoas entravam doentes e saíam curadas, mas o que está vendo? O que pode estar acontecendo, queridos, é que você talvez tenha se perdido no meio do caminho, se perdido ao ponto de não ter mais o coração de quebrantamento, o coração quebrantado para entrar na presença de Deus e falar, Senhor, se o Senhor não fizer nada nessa célula, eu não posso fazer. Talvez, querido, você hoje não tem mais aquele coração cheio de fé. Você não acredita mais que uma célula pode multiplicar. Você não acredita mais que as pessoas possam entrar lá e ser curadas.
Você não acredita mais que as pessoas possam entrar com os casamentos destruídos e ter seu casamento restaurado. Você não acredita mais que os seus amigos da escola, se eles entrarem nessa célula usando droga, eles vão sair de lá pior. Queridos, nós precisamos aplicar fé e não se perder com a multidão, e não se perder com oba-oba, e não se perder com barulho, e não se perder com oba-oba das coisas, aquilo que está acontecendo. Nós precisamos continuar focado em fé. Esse é o nosso coração, querido. Se nós mantivermos o nosso coração com fé, querido, pode ter certeza, você nem precisa fazer muita coisa, porque nós não agimos com a nossa mão. O problema é que nós perdemos o foco. Mas Jesus não. Jesus, Ele era o líder. Jesus era o líder dessa poderosa célula que existia em Cafarnaum. Ele era o cara. Aqui também a Bíblia fala de muita gente. Tinha muita gente. Haviam tantas pessoas naquela célula. Talvez você olhe para trás e fica pensando: oh, que tempo bom. Quando a minha célula tinha 10, quando a minha célula tinha 20, quando a minha célula tinha 30, quando a minha célula tinha 40, quando a minha célula tinha 50, quando a minha célula tinha... Talvez você olhe e hoje... Eu vou dizer algo para você, queridos. Muitas vezes nós como líderes precisamos tomar cuidado com isso, porque as pessoas, elas vão para a célula. Sabe por que elas vão para a célula? De verdade, não é porque tem que ir para a célula. Ninguém vai a algum lugar porque tem que ir para a célula. Elas vão para a célula porque elas sabem que lá na célula vai acontecer um milagre na vida dela. Vai acontecer um milagre na vida dela. O problema, queridos, é que a pessoa entra com problema e sai com problema. Se não acontecer um milagre na vida dela, ela desanima. Ela não quer mais ir para a igreja, ela não quer ir mais na célula, porque ela fala: não acontece nada nessa célula. Essa célula a gente canta o louvor. E o pior que tem... Eu espero que aqui não, queridos, eu sei que aqui não, mas tem células que às vezes aquela folhinha que dá para a pessoa, e aí o louvor é aquele louvor animado. Aí você vai lá e canta aquela música assim, e todo mundo fora de ritmo, aquele louvor desanimado. E a pessoa vai lá, aí dá R$1 de oferta, vai para casa, termina a célula. Queridos, nós precisamos aplicar fé. Nós não podemos despedir as pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por exemplo, queridos, eu vejo isso acontecendo N vezes nas células, N vezes, é toda a supervisão que eu vou acontece isso, mas não é uma crítica, eu só estou dizendo, queridos, que nós precisamos aproveitar o gancho da palavra, porque a palavra já foi ministrada, a palavra já foi estudada, agora é só aplicar fé. Veja bem, termina o tempo de compartilhar a palavra, cada um fala um pouquinho, aí o que o líder faz? O líder, de repente a pessoa está lá sensível, compartilhando a palavra: minha vida está dando nada certo, isso aqui vai para a minha vida, tem que realmente mudar, eu tenho meus sonhos, não dão certo, e realmente, olha, aqui a pastora pregou, realmente meu sonho está tudo ruim, não acontece e tal. Ela está sensível. Aí termina as perguntas, o líder, querido, eu sei que isso não acontece aqui só nas igrejas lá de São Paulo, na nossa não, graças a Deus, amém? O líder chega, bom, vamos agora para os avisos. Domingo, culto, não sei o que, você tem que trabalhar na equipe de apoio e tal, aí a pessoa enxuga as lágrimas e vai embora, com a mesma desilusão, com a mesma tristeza, com a mesma amargura. Queridos, aí a pessoa não volta mais, porque ela tinha expectativa de ir para aquele lugar, ela ouviu uma palavra domingo, ela foi para a célula, lá quebrantada, falou: não, é hoje que eu vou abrir meu coração, que eu vou falar dos meus sonhos, e Deus vai vir com óleo lá, e vai derramar, e vai acontecer um milagre. Mas muitas vezes nós não temos fé suficiente. Tinha muita gente, querido. As pessoas, elas esperam um toque,
do Senhor na célula. Elas esperam. E quem é o líder que está lá? Pastor, não é Jesus. Não é Jesus. Entre aspas. Você, como líder, você tem as mãos de Jesus. Amém? Você tem os pés de Jesus. Você tem a essência de Jesus. Amém, queridos? Eu estou profetizando. Você tem o cheiro de Jesus. Você tem o perfume de Cristo. Sabe o que você tem que fazer? Tocar a vida das pessoas. Tocar a vida das pessoas. Terminar a palavra lá, o momento de compartilhar. Toque na vida das pessoas. Coloque as suas mãos e profetize. Em nome de Jesus, você é autoridade naquela casa. Em nome de Jesus, tem alguém aqui com algum problema, você vai orar e vai profetizar. Pastor, e se eu orar e não acontecer? Aí é com Deus. Nós temos que ativar o milagre na vida das pessoas, amém? Outra coisa, que vieram alguns homens. Olha que interessante. Numa célula, queridos, uma multidão de pessoas, é muito comum, às vezes, ter pessoas que estão ali só para ver a banda passar e tal, ver como é que é, comer um lanchinho no final, fazer um barnabiá e dormir com a quarta-feira de barriga cheia. Tem, toda célula tem, de sábado também. Mas tem gente séria, querido. Tem gente séria na sua célula. Tem membros na sua célula que estão a fim de pegar lá o paralítico, de fazer um esforço. Olha o que aconteceu nessa célula, queridos. Esses homens, eles eram membros dessas células, possivelmente. Eles sabiam onde a célula acontecia. Eles foram exatamente no ponto onde estava. E olha o que aconteceu, queridos. Vamos imaginar a cena. Os caras chegam, 4 homens com uma maca na mão, um de cada lado com a maca, e vão levando. Eles começam a olhar e falam: meu Deus, a célula está lotada hoje. Eu não sei se você já teve essa experiência, querido. Meu Deus, não tem lugar para eu parar o carro aqui, eu vou embora, cara. Daqui a pouco o Corinthians vai jogar, eu vou assistir o jogo. A célula está cheia. Talvez, muitas vezes, pela falta de fé, nós fazemos isso. Ou nós pensamos assim: mas quarta-feira fria, sábado chuvoso, eu não quero ir na célula não. Esses irmãos, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma maca, colocaram o paralítico na maca e levaram na célula. Chegando na célula, estava lotado, eles não conseguiam entrar. Tiveram dificuldade para entrar. Aí o que eles fizeram? Meu Deus, a gente precisa entrar, cara. Esse cara vai ser curado hoje, ele vai sair dessa maca hoje. Algo vai acontecer nessa célula, e nós não podemos perder. Jesus está liderando aí, e eu não sei se essa célula já vai multiplicar hoje, porque ela está lotada, e talvez Jesus já vai liderar lá na Galileia, vai liderar em outro lugar, e eu vou perder. Não posso não. Eles subiram, queridos, no teto. Olharam do lado da casa, tinha uma escada. Vamos imaginar, queridos, o risco que esses irmãos correram de acabar matando o paralítico. Se o cara era paralítico de uma perna, ele podia ficar com as duas. Porque como subir com uma maca, com o cara, na escada, e no telhado? O telhado não era de concreto. Não era de concreto não, queridos. Imagina se os 4 lá segurando a maca, daqui a pouco é os 4 lá, dentro da célula. Mas esses irmãos desceram naquele lugar, desceram a maca naquele lugar, desceu o aleijado naquele lugar, no meio da célula. Todo mundo ficou olhando, falou: meu Deus, de onde vem esses doidos? Queridos, nós precisamos pagar um preço alto para tirar a vida das pessoas das mãos de Satanás, amém? Só que eu vou dizer algo para você. Nós não tiramos as pessoas de uma maca com a nossa força. Eles precisaram de força para carregar esse cara? Precisaram. Mas a força maior deles não estava, de fato não estava no físico, estava lá dentro do coração deles. Eles tinham fé, eles acreditaram.
eles pagaram um preço. Aqueles homens ali realmente eram, sabe? Eu fico, às vezes, queridos, nós pensamos, mas meu amigo está passando por problema, mas eu não vou levar ele na célula não, porque na célula ele não vai acontecer nada, ele vai voltar com o problema para a casa dele. Sabe por quê, queridos, isso está acontecendo? Porque está faltando fé, está faltando fé nessa célula. Se você criar um ambiente de fé, dentro da sua célula, na sua casa, as pessoas vão vir, as pessoas serão tocadas, as pessoas serão curadas em nome de Jesus, amém? Nós precisamos entender que Deus está nos dando a oportunidade, queridos, de vivermos as mesmas coisas que eles viveram lá atrás nas casas, nos dias de hoje. O problema é que nós não entendemos a função da célula. A função da célula, querido, com todo o respeito, não é só se reunir, não. Não é só tomar um lanchinho, não. A função da célula é ativar fé na vida das pessoas, para elas serem curadas, para elas serem saradas, para elas serem transformadas, para elas experimentarem o milagre de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus. Talvez hoje, querido, você tenha um amigo paralítico, não paralítico físico, mas você tem um amigo paralítico espiritual. O cara está assim, andando carregado. Quantas pessoas nós conhecemos que estão andando carregadas, precisando de alguém que bota essa pessoa numa maca e pega ela e leva para a célula e fala: meu irmão, é aqui que você vai experimentar o seu milagre. É aqui que você vai experimentar cura, queridos. Nós podíamos ficar aqui falando de tantos casos, de pessoas que foram curadas nas células, de pessoas que foram saradas nas células, de pessoas que ativaram milagres na célula, milagres de emprego, milagres de tantas áreas. Mas, pastor, por que não está acontecendo mais? Porque nós perdemos o senso da fé. Nós queremos fazer do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito, vamos colocar a música bonita. Põe um vídeo aí da Hilson na tela. Põe aí na tela, vamos oferecer churrasco para as pessoas. Vamos dar um belo tapete, vamos colocar um belo sofá, vamos colocar cheirinho na casa. Tudo isso é bom, é ótimo, queridos, mas o que as pessoas precisam não é nada disso. O que as pessoas precisam é da presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. Não adianta você ir para uma célula top, onde tem uma comida top, onde tem um líder top. O líder prega até com o microfone na célula, e ele fala, ele põe até gravata, ele quer falar igual o pastor, e ele coloca lá o vídeo da Igreja da Paz, lá o Felipe cantando. Olha, nós estamos aqui com o irmão Felipe, ele vai cantar hoje na célula, o céu vai descer, o fogo vai subir. E a presença de Deus, irmãos, onde foi? Pastor, a presença de Deus, eu não orei, eu não jejuei, eu não paguei um preço, eu não tenho fé para isso, pastor. Líder que não tem fé, não serve para ser líder, querido. Precisamos ter fé, precisamos ter fé, precisamos ter fé, queridos, porque a vida das pessoas só serão mudadas através da fé. Foi isso que aconteceu lá em Cafarnaum, amém? E para concluir aqui, tem um trecho do que diz Marcos 2,12, diz assim, olha que tremendo isso, queridos. Isso aqui é muito louco. Diz assim: e ele se levantou, o homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, nessa célula, se você ler a história, tinha um monte de curioso lá, tinha um monte de gente lá, só ali pensando, vamos ver o que vai acontecer nesse lugar. Mas no final das contas, a declaração foi essa: nunca vimos nada igual. Eu tenho certeza, queridos, que de fato esses homens
sem dúvida alguma, eles tinham muita fé. Os 4 homens tinham fé, os 4 membros daquela célula tinham fé, e eles pegaram aquele aleijado ali e levaram para lá. Eles demonstraram amor, eles demonstraram perseverança, eles demonstraram ali uma atitude de preocupação com as pessoas. Sabe por que nós muitas vezes não convidamos mais as pessoas para ir para a célula? Porque nós pensamos, não, as pessoas vão se resolver sozinhas, mas queridos, Deus está dando a oportunidade de nós sermos instrumentos na vida das pessoas através da célula. Deus está levantando a sua vida, colocando a igreja na sua rua. Eu lembro uma vez que nós tínhamos uma célula e uma pessoa ficou endemoniada, e o diabo falou na boca dele lá e tal, falou: olha, devolve a nossa rua, devolve a nossa rua. Vocês estão lá, a rua não é de vocês não, a rua é nossa. O diabo quer destruir a célula, porque ali na sua rua tem pessoas precisando de cura, pessoas precisando de restauração no casamento, pessoas precisando de milagre financeiro. Tem aleijados lá, queridos, mas eu sei que Deus está mudando essa história. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Você que é líder, levanta as suas mãos, eu quero profetizar. As pessoas vão dizer: nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. A sua célula será um celeiro, a sua célula será um berço de pessoas transformadas, a sua célula será um lugar de multiplicação, de cura, de milagre, em nome de Jesus, amém? A sua célula, querido, as pessoas vão chegar lá carregadas, vão chegar lá toda torta, vão chegar, mas elas vão sair pulando, elas vão sair correndo, para a honra e glória do nome de Jesus, através da fé, as pessoas vão chegar deprimidas, vão chegar deprimidas, mas você vai ativar a fé na vida dela, falar: meu irmão, você veio no lugar certo, você veio na célula certa, você veio no ambiente certo, Deus vai mudar a sua história. Pastor, eu não tenho força para declarar isso na vida das pessoas. Quando eu falei que líder sem fé não pode ser líder, não é para você entregar a célula não, querido, não é para você devolver a célula não. Você vai hoje receber uma unção de revestimento na sua vida, e a sua fé vai ser restaurada, e você vai ser um novo líder em nome de Jesus. Talvez se você estiver aqui como supervisor também sem fé, vem para frente. Pastor sem fé, vem para frente. Ah, mas eu vou me expor. Que se expor nada, querido. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser transformados, porque se nós deixarmos o diabo fazendo o que ele quer, falando no nosso ouvido, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão morrer na nossa frente, sendo que nós temos uma estrutura chamada célula, coração da igreja local, para mudar a vida das pessoas em nome de Jesus. E você e eu, nós fazemos parte dessa história, e nós vamos sair daqui cheios de fé, para mudar a história de centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas, da região oeste, de Barueri, de São Paulo e do Brasil, através da célula em nome de Jesus, amém, queridos? Vou pedir para você ficar em pé. Enquanto o louvor toca, querido, se você precisa receber esse ânimo, não uma emoção, mas se você quer ativar um espírito de fé na sua vida, sai do teu lugar, vem aqui para frente, se ajoelha aqui. Eu quero transferir a mesma unção que está na minha vida, eu vou transferir